Olha, se você me fizer chorar, eu já vou falar que a culpa, ela é toda sua, cara. Ela é toda sua. Esse é um vídeo mais voltado para pessoas que já perderam entes queridos, em específico a sua mãe. Ou se provavelmente você ainda tem a sua mãe, que você passe a valorizar ela muito mais. Eu sei, eu mesmo já ouvi isso e eu não vou mentir para você. Eu tive diversos momentos em que eu não valorizei a minha mãe. E ela descansou, ela partiu, ela não mais jaz neste plano, cara. Ela não está aqui. Ela, inclusive, partiu no dia do aniversário dela. O dia em que ela estaria completando 52 anos. Que foi no dia 6 de março de 2022, foi quando ela descansou. Pois bem, a gente já ouviu bastante já, né? Ah, valoriza sua mãe enquanto ela está em vida. A gente ouve muito isso bastante. A gente ouve isso quase que com frequência, né? Porque, olha, até aquelas ameaçadas de mãe, lembra? Olha, vocês me valorizam porque uma hora eu não vou estar aqui. Cara, a mãe, ela falava esse negócio. A minha mãe, ela me falava essas coisas. Ela falava isso para os meus irmãos também. E olha... é difícil, hein, cara? É difícil, hein? Como eu te falei, se eu me emocionar nesse vídeo, se eu chorar, a culpa ela é sua, hein? Não, mas eu já estava a fim de fazer esse vídeo, porque é trazendo uma reflexão, sabe? Eu confesso que eu mesmo, eu estou tão imerso assim na minha vida, vivendo as minhas coisas, tendo minhas experiências, vivendo e tudo mais, avançando. E sim, eu já tive bastante tempo para refletir e pensar sobre o ato da trajetória da minha mãe, como eu era quando ela estava aqui e tudo mais. Eu já fiz esse trabalho. Só que o luto, ele é um trabalho interno, cara. Ele é, eu diria que, não que eterno, mas você está sempre trabalhando coisas ali, né? Porque você, basicamente, perdeu alguém que você amava muito. E se você se emocionar também comigo nesse vídeo, eu gostaria que você deixasse um comentário. Se porventura você já perdeu o seu pai, se você já perdeu a sua mãe, ele não é específico esse vídeo para você que perdeu a sua mãe, mas vale para algum ente querido, mas também vale a conscientização se você tem essa pessoa tão especial na sua vida ainda e que você passasse a valorizar muito mais. Hoje, com a visão de um homem, de 27 anos, aparentemente muito menos, eu sei, eu consigo ter algumas compreensões que pode te ajudar bastante. Sabe, uma das coisas que mais me pesam assim, não é aquele arrependimento. Tenho também um certo nível de arrependimento que eu acabo carregando, mas é mais sobre, cara, o quão extraordinário é se eu pudesse estar compartilhando com a minha mãe sobre as coisas que está acontecendo na minha vida. Eu acho que essa é a parte que mais me pega, cara. O ato dela já ter ido embora. Porque a gente sabe que a alegria dos pais, a alegria de uma mãe, a alegria de um pai, é ver a realização de seus filhos. Nossa, saber que seu filho passou na faculdade, está morando fora, se casou, teve um filho, sei lá, cara, são eventos que quando você compartilha com seus pais, eles se alegram muito, eles se sentem muito realizados. Eles se sentem como se a missão deles estivessem concluídas. Check. Como se agora eu posso partir desse plano. A minha mãe, ela foi uma grande mulher. Ela foi uma grande mulher mesmo. Porque ela criou 7 filhos. A minha mãe teve 7 partos normais. Ela teve 7 filhos. 4 homens e 3 mulheres. Vou falar para você a sequência. Que eram todos escadinhas. Beatriz, Leandro, Alexandre, Eduardo, Yasmin, Renato e Jean. Todos com uma diferença de 1 ano e meio, 2. Ou seja, quando a gente era criança, a roupa do meu irmão mais velho, que começava a ficar menor para ele, ela já servia em mim. Ficava grande em mim, já ia para o outro. E assim também para as meninas, para as minhas irmãs, que hoje elas estão mulheres. Mas, cara... se você tem a sua mãe, se você tem o seu pai, se você tem essas pessoas na sua vida, valorize ela de verdade.
Porque eu também tinha esse senso, caramba, parece que eles vão ficar aqui para sempre, mas não vão. Olha só, cara, daqui a pouco eu estou com 30 anos de idade. Cada vez mais, quando eu olho para o meu pai, que no caso ele ainda está em vida, e eu olho para os meus irmãos, eu olho para os meus tios, para os meus primos, eu olho para mim, eu vejo que eles estão envelhecendo cada vez mais. O que isso significa? Que o tempo, ele está passando. Cara, a nossa passagem aqui, eu falo isso que direto, cara, nosso tempo ele tá acabando, cara. Ele tá indo embora e se a gente vacila, a gente perde o timing. E não, eu não estou falando de um modo coaching, não, de performance, não, cara, eu falo no quesito de vida. Eu falo no quesito de propósito. Eu falo no quesito daquilo que a gente veio aqui para poder realizar. Eu digo para você tranquilamente, eu tive vários momentos em que eu não fui um bom filho. Eu tive diversos momentos com a minha mãe em que eu não a valorizei. Eu tive diversos momentos em que eu não a respeitei. Sim, eu tenho essas lembranças comigo, muito bem vivas na minha mente. Mas sabe uma das coisas que acalenta o meu coração? É que graças a Deus, enquanto ela esteve em vida, e ela sabia disso, e eu carrego comigo essas memórias, é que eu pude proporcionar para ela mais alegrias do que tristezas. Eu pude proporcionar para ela mais orgulho do que desgosto, que é o que chateia muito o coração de um pai, que é o que chateia muito o coração de uma mãe. Saber que é como se eles tivessem falhado na missão. Eles carregam isso com eles, mas não foi eles quem falharam na missão. Foi o próprio filho, foi a própria filha que falhou na missão. E novamente, eu falo em vários vídeos, cara, não de um modo vitimista. Os meus pais, eles falharam em diversas coisas, mas eu tento ressignificar isso de um modo com que, eles fizeram o melhor. Eles estavam nas condições deles, eles estavam em uma outra era, em um outro tempo, em uma outra realidade diferente da realidade que nós temos hoje, principalmente na questão de conhecimento, na questão, cara, de psicologia, o quão está avançado, o autoconhecimento. Sabe, eles não tinham esses acessos que hoje nós temos na palma da nossa mão. Eles não tinham esse tempo, eles tinham que trabalhar. Principalmente nós, que provavelmente o seu contexto pode ser muito semelhante ao meu, em que eles não fizeram uma faculdade, não fizeram um curso malemar, cara. Fizeram a 3ª série, a 4ª série, sabe? De vez em quando eu via, quando minha mãe ela escrevia, ela tinha alguns problemas com português. Ela tinha alguns problemas para escrever, ou seja, era limitado o acesso que eles tiveram. Então não culpe os seus pais, sabe? Não coloque o dedo na cara deles e falar que não, a culpa é sua. A culpa é sua, porque agora você tem consciência, você pode mudar a sua realidade. Tudo que acontece na minha vida, eu não transfiro nada para os meus pais. Eu não transfiro nada para minha mãe. Eu vou voltar aqui um pouco pro foco, porque senão acaba virando um outro vídeo. Mas olha só, tem sido difícil esses 3 anos para mim. Já vai caminhar para 4 em 2026. Mas o que mais me pega novamente é saber que momentos tão importantes, tão singulares, tão ímpares que eu viverei na minha vida, eu não poderei mais contar para aquela mulher que um dia me criou. E isso me pega. A minha mulher, ela não vai poder conhecer a minha mãe. Os meus filhos não poderão conhecer a avó deles, a minha mãe. A minha mãe não vai estar comigo no meu dia do meu casamento. A minha mãe não estará no dia do nascimento do meu filho. A minha mãe não estará comigo, por exemplo, quando eu estiver em outro país e também ter condições de levá-la para aquele lugar. Eu não posso mais poder proporcionar isso. Eu não posso. E se você tem a sua mãe, você pode. Parece que é pequeno, tá? Eu também, antes quando eu ouvia, entrava em um ouvido, passava pelo outro, mas se você conseguir, cara, pegar essa mensagem, irmão, você vai poder desfrutar de coisas maravilhosas.
Em certos níveis, como diz a palavra de Deus, honre o teu pai e a tua mãe para que te vás bem. O que isso quer dizer? No quesito de honrar o teu pai e a tua mãe, a sua vida não que ela passa a ser mais leve, mas ela passa a ser mais bem sucedida por conta de você estar cumprindo com um princípio bíblico e milenário. E não distorça isso. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de placa, eu estou falando de um manual de vida, de um livro que ali tem princípios e que funcionam há mais de 2000 anos. Não sou eu que estou falando, quem está falando é a palavra de Deus. Valorize o seu pai, cara. Valorize a sua mãe. Hoje eu estou distante do meu pai, mas hoje, daqui a pouco com 30 anos, daqui a pouco quando eu me tornar pai, marido, esposo, tendo o meu lar e tudo mais, eu já moro sozinho, essas coisas, a minha compreensão do como valorizar, o olhar que eu tenho para ele é diferente, cara. Sabe, de fato é um olhar genuíno, é um olhar de compaixão, é um olhar de amor e de desfrutar do momento em que eu ainda tenho com ele, enquanto ele ainda está em vida. Pessoas que amamos, cara, o que é um ciclo natural da vida, as pessoas elas se vão. A vida ela é cíclica, a vida acontece, ela tem fases, tem momentos, temporadas, e a vida ela não nos manda cartas do quando o que o seu pai ou a sua mãe eles irão embora. Pode ser o seu irmão, pode ser o seu tio, pode ser uma pessoa que você ama, mas a vida ela não manda recados. A vida ela manda sinais. E eu posso até contar uma particularidade, não tem nenhum problema. Eu falo tranquilo, cara, que a minha mãe ela acelerou a ida dela deste plano, porque ela tinha dificuldades com a bebida e com o cigarro. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso com o título Não Bebe Nem Fume. Eu trago o exemplo do quanto que eu e meus irmãos sofremos por conta disso. E isso acabou acarretando, cara, na morte da minha mãe. Claro, eventos naturais também pode acontecer. Eu, por exemplo, estou no auge da minha saúde, não me envolvo com coisas erradas e tudo mais. Eu também posso partir. Sabe, não é uma coisa que é exclusivo só para quem bebe, que fuma ou consome essas coisas. Não, cara. Sabe? Mas olha só, novamente, eu tive vários momentos em que eu pude honrar a minha mãe, em que eu fui um bom filho, sabe? Isso me alegra muito, isso me alegra muito. Quando ela ia à escola, ela ficava extremamente orgulhosa nas reuniões, porque assim, eu era um excelente aluno, eu era nerd, CDF, aquela coisa toda. E os professores, quando eles falavam pra minha mãe do meu comportamento, cara, ela ficava muito feliz, cara. A minha mãe tinha uma extrema confiança em mim, sabe? Porque eu era dedicado, eu era empenhado. Então eu falo que esse foi um dos momentos em que, um dos muitos, em que eu pude proporcionar pra ela muitas alegrias, sabe? Pude proporcionar alegria também de quando eu passei na faculdade. Ela foi comigo até na faculdade, junto comigo lá pra poder se inscrever, fazer a matrícula. Ela ficou extremamente feliz. Ela falava para as amigas dela, caramba, do meu filho, tal. Eu não tô falando isso por conta do meu ego, mas eu falo que a alegria do filho, cara, sabe, desses momentos você passa para sua mãe. E se você tem ela, se você não está bem resolvido, alguma pendência, cara, peça desculpas, peça perdão, mas como se fosse até um grito de socorro, irmão, vá conversar com a sua mãe. Se resolva com ela, se resolva com seu pai, manda um áudio, uma mensagem se você está distante, se você está perto, sabe? Cara, reconheça, quebre com orgulho. O orgulho é a pior desgraça que existe, cara. Sabe, o orgulho ele nos rouba de momentos preciosos, de pessoas com quem de fato nós amamos. Sabe, eu tô processando muito o luto. Tem bastante coisa para processar ainda também. Sabe, digamos que recente, só que é um grande trabalho. Hoje eu não me emocionei, eu estou emocionado, mas hoje já foi um pouco mais tratado, sabe, mas eu não quero deixar de me lembrar destas reflexões, porque mesmo que eu não pude ter excelentes momentos, eu ainda terei excelentes momentos com aqueles que ainda estão comigo. Tenho meu pai, tenho os meus irmãos, tenho amigos, familiares e tudo mais, mas eu ainda posso ter excelentes momentos. Mas com a pessoa que eu tanto queria que estivesse, ela não está mais. Ela não está mais. Espero
Espero ter causado algo em você, sabe, gerado algo em você através dessa reflexão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, fiz ele de coração mesmo. Deixe um comentário, se inscreva no canal, esteja com as notificações ativadas, curta o vídeo, compartilha, comenta, para que a comunidade cresça cada vez mais. Um abraço e até o próximo vídeo. Vou fazer um 360 para você ver o lugar maravilhoso onde eu estou, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, aqui na Praia Mole. Ok? Hoje estou separando um dia para eu poder gravar, estou de férias do trabalho, então estou conseguindo me dedicar. Uma manhã maravilhosa, são quase 10 horas da manhã. Hoje está ventando, as ondas bem movimentadas, galera surfando, aproveitando. Eu também aqui desfrutando desse momento, gravando, trazendo algo de valor e também bastante conteúdo para você. Um abraço e até mais. Tem um surfista que tá passando aqui, vou ver se ele não olhasse, eu vou gravar ele entrando na água. É isso aí, ó, a galera surfando, tá frio, força.